Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentá-los. A transmissão ao vivo foi uma transmissão que, infelizmente, por alguma razão, não funcionou. O áudio deu alguns problemas, então eu estou fazendo essa versão gravada. E terei que, naturalmente, repetir tudo que foi discutido e tudo que foi dito na versão ao vivo. Bom, basicamente trata-se de um caso concreto, que envolve dois entes, o Ministério Público e uma entidade sindical. A tese ministerial, ou seja, a tese do Ministério Público, é de que, primeiramente, antes de entrar na própria tese, basicamente se sabe que em direito, para se ingressar com a ação, é necessário algo chamado legitimidade processual. A legitimidade processual decorre do interesse jurídico que a parte possui para poder movimentar o poder judiciário, né? É uma das condições, das chamadas condições da ação. Eu não vou entrar muito nesses detalhes técnicos, porque basicamente, neste caso concreto, o meu entendimento é de que o Ministério Público não possui legitimidade, e eu irei explicar por quais razões o Ministério Público não possui legitimidade processual. E não possui legitimidade processual por qual razão? É muito simples. O caso concreto é o seguinte: o Ministério Público, havendo sido provocado por determinados sujeitos que participaram de um concurso de seleção para um determinado sindicato, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública procurando anular este concurso, este processo seletivo. Bom, o que se entende basicamente, o que nós entendemos basicamente por direitos coletivos, ou os chamados direitos coletivos transindividuais, e aqui eu cito um exemplo básico, conhecido de todos, que é o exemplo do rompimento da barragem de Passadina, em Minas Gerais, onde aquele dano causado às pessoas, estas pessoas não podem ser identificadas, individualmente. O que não é o caso do concurso. Claramente não é o caso do concurso. O Ministério Público, de fato, ingressou com uma ação civil pública, quando, na verdade, quando muito poderiam as próprias partes, que são perfeitamente individualizáveis, identificáveis, essas próprias partes entrarem com a ação coletiva ou uma ação individual, cada um que se achasse lesado naquele direito. Mas não, não. O Ministério Público encampou a tese de que, primeiramente, o sindicato, as entidades sindicais, compõem, e aqui eu tenho que me referir ao mérito, né, da demanda, que trata-se da argumentação de que houve nepotismo dentro da entidade sindical perante este concurso. Ora,
Processualmente, o Ministério Público não possui legitimidade, porque os indivíduos participantes daquele certame são perfeitamente identificáveis. O Ministério Público não possui legitimidade processual, o que é o que nós chamamos no direito de um pressuposto de uma ação, né? Um dos pressupostos da ação, legitimidade e interesse, nesse caso, interesse jurídico. No mérito, o Ministério Público argumenta que houve nepotismo. Ora, e ainda por cima arrima a sua tese, em uma das suas teses centrais de caráter constitucional, a aplicabilidade da súmula vinculante número 13. E aqui nós falaremos da súmula vinculante número 13. O que estabelece a súmula vinculante número 13? Estabelece que nos poderes executivo, legislativo, judiciário e nas entidades da administração pública direta e indireta, não pode haver nepotismo. Repito, executivo, legislativo, judiciário e nas entidades da administração pública direta e indireta. A pergunta que se faz é: aonde está nesta súmula, e aqui a discussão, vou mais a fundo nessa discussão, como norma de caráter proibitivo, que é a súmula, como pode se dar uma interpretação extensiva a esta norma? A mim não me parece possível. O Ministério Público ingressa com uma ação nitidamente de caráter, quando muito, passível de ingresso com uma ação coletiva movida por advogados particulares ou ações individuais em face de um certame, de um processo seletivo interno, ou seja, um tema chamado por nós do direito de interna corporis. O Ministério Público simplesmente entra com uma ação entendendo que possui legitimidade, uma vez, e este é o fundamento da peça exordial, e aqui nós estamos tratando, não nos esqueçamos, estamos tratando de um caso concreto, um caso que tramita na Justiça do Trabalho. O Ministério Público ingressa com essa ação ao fundamento de que, o sindicato recolhe impostos. O sindicato, portanto, possui natureza pública. Basicamente isso. Cita como fundamento a súmula número 13 e alega o nepotismo. Ora, já discutimos as questões processuais. O Ministério Público sequer teria legitimidade processual, uma vez que são plenamente identificáveis os sujeitos, teoricamente, na visão do Ministério Público, lesados por esse processo seletivo, que estaria, segundo o Ministério Público, viciado. Bom, ultrapassada a questão processual, meramente processual, que nós chamamos no direito de questões, que neste caso é uma questão fundamental porque se você não possui legitimidade para agir em juízo em nome de um terceiro, você não pode agir em juízo.
Você não pode requerer esse direito. O que compromete o que nós chamamos de legitimidade processual, de questão prejudicial. Veremos isso um pouco mais adiante. Neste caso concreto, o Ministério Público foi além. Além de querer transmudar a natureza jurídica do sindicato ou das entidades sindicais, nessa entidade sindical em específico, elastecer a aplicação da norma restritiva. Isso é básico. Em qualquer norma de caráter restritivo, seja ela criminal, seja ela de caráter meramente administrativo, ou seja de qualquer caráter, qualquer aplicação dessa norma deverá ser aplicada de maneira restritiva, ou seja, dentro daquele rol estabelecido. E eu repito o rol. O rol é judiciário, legislativo e executivo e entidades da administração pública direta ou indireta. Eu pergunto, aonde está o sindicato neste rol? Já que os sindicatos são entidades eminentemente privadas. Fora, se estivéssemos na era Vargas, onde os sindicatos eram comandados, por Getúlio Vargas, nós poderíamos dizer que o Ministério Público teria, sim, digamos que o Ministério Público na era Vargas tem legitimidade processual porque trata-se de uma entidade da administração pública direta. Isso não existe. Isso não existe mais. A Constituição de 88 estabeleceu claramente: os sindicatos possuem independência. E se existe algum caráter público no sindicato, é o caráter público que qualquer entidade possui. Ou seja, ter contato, possuir uma função pública dentro da sociedade. Mas isso não legitima o Ministério Público, neste caso concreto, que para argumentar, para fundamentar a sua legitimidade, disse em sua peça exordial, ou seja, na sua petição inicial, disse que o sindicato recolhe impostos, portanto, o sindicato portanto, nós temos legitimidade processual e o sindicato pertence à administração pública indireta. Ou seja, possuímos, nós, Ministério Público, possuímos interesse e legitimidade jurídica nessa causa para atuar, substituindo aquelas pessoas, e qualquer um que entenda de direito transindividual, de direito coletivo e direito transindividual, sabe que se os indivíduos são identificáveis individualmente, se são identificáveis individualmente, caberia a cada um deles, a cada um, ou coletivamente, a sua escolha, ingressar com a ação pertinente. O juiz de primeiro grau acolheu essa tese. O juiz de primeiro grau acolheu a tese em toda a sua extensão, tanto no mérito quanto na questão suscitada, que foi a questão da ilegitimidade do Ministério Público, ilegitimidade processual, chamada também, por nós advogados, de ilegitimidade ad causa. Bom, não se discute aqui decisão, pelo menos não se discute decisão judicial, diz o jargão, como se diz no populacho, decisão judicial não se discute, se cumpre e se recorre. Agora,
O tribunal, tão logo a questão chegue no tribunal, e a questão irá chegar no tribunal, este caso concreto chegará ao tribunal, o tribunal terá que responder a pelo menos três questões fundamentais. A primeira delas, a prejudicial de mérito, chamada a prejudicial de mérito, que consiste justamente na impossibilidade de que o Ministério Público possa ingressar com uma ação coletiva, uma ação civil pública de natureza coletiva, em direitos em um caso onde os indivíduos são individualmente identificáveis como um concurso público, né? Esta é uma questão a ser analisada primeiramente, porque é uma questão prejudicial de mérito, né? Que nós chamamos de questão prejudicial de mérito, é uma questão a ser analisada antes do próprio mérito. E onde está o mérito? E qual é o mérito deste processo concreto? O mérito desse processo concreto eu já disse. O Ministério Público alega que, bom, houve nepotismo, porque há uma coincidência de nomes entre o presidente do sindicato, né, e algumas pessoas que estão dentro do sindicato trabalhando, né, e que são parentes dessas mesmas pessoas. Ora, nós sabemos que o conceito de nepotismo não é este. O conceito de nepotismo clássico, básico, é de que pressupõe que, por exemplo, um juiz, um prefeito, nomeie como assessor direto o seu sobrinho, o seu filho, a sua esposa. Nós teremos aí claramente uma hipótese de nepotismo. O que não aconteceu nesse caso concreto. Outro ponto a ser encarado é o elastecimento da norma restritiva. O que é básico. O que me espanta o juiz de primeiro grau, e aqui eu faço uma crítica ao juiz de primeiro grau, o que me espanta é ele ter acolhido a tese do Ministério Público de que uma entidade sindical faz parte da administração indireta, ou pertence ao poder judiciário, ou ao poder executivo, ou ao poder legislativo. Trata-se de um rol, evidentemente, trata-se, né, claramente de um rol taxativo e uma norma restritiva. E uma norma restritiva dentro de um rol taxativo, é impossível se elastecer este conceito. É impossível se elastecer essa norma ao ponto de atingir uma entidade sindical, que claramente não se trata de uma entidade da administração pública indireta. Não se trata. Não se trata. Em hipótese alguma. De onde o Ministério Público tirou essa ideia? Como o juiz de primeiro grau aplicou esta norma? Acolheu esta tese aplicando a regra, o conceito de nepotismo e a norma, a súmula vinculante número 13, né, que estabelece que executivo, legislativo e judiciário e entidades da administração pública indireta, né, fere a Constituição, né, que haja nepotismo nessas entidades. Não fere a Constituição que um pai nomeie
o seu filho como vice-presidente da sua empresa. Não fere a Constituição que uma determinada entidade de caráter público, e aqui não se confunde caráter público com entidade de administração pública indireta, que são coisas bem distintas, não se pode confundir, como, por exemplo, uma fundação que se nomeie, que alguém de nível de cargo superior nomeie alguém de seu parentesco para cuidar de para ocupar determinado cargo. Essa questão, este caso concreto, chegará ao tribunal. E chegando ao tribunal, a questão básica será, ora, primeiramente encarar a questão da legitimidade processual do Ministério Público. A primeira coisa a ser encarada, a legitimidade processual do Ministério Público, deve ser em duas assentadas, feito este julgamento. Esse julgamento, primeiro, deverá enfrentar a questão prejudicial de mérito, se o Ministério Público tem ou não legitimidade. No meu entendimento, não possui legitimidade alguma. E segundo, somente após uma consistente fundamentação de que o Ministério Público possui interesse e legitimidade para agir, que se passe ao mérito. E no mérito, melhor sorte não terá o Ministério Público. O Ministério Público não terá melhor sorte no mérito, uma vez que ele quer elastecer a súmula número 13, como eu já disse mais de uma vez, que abarca as entidades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, Judiciário e as entidades da administração pública direta e indireta, e ali não consta na súmula número 13 em lugar algum, e nós estamos tratando de um rol taxativo, nós estamos tratando de uma norma restritiva, uma vez que ela é proibitiva. Não está ali naquele rol as entidades sindicais. Não se encontram naquele rol as entidades sindicais. Ora, no mérito, o Ministério Público pretendeu, na verdade, e em primeiro lugar conseguiu elastecer a aplicação desta norma e ainda mais transmudar o próprio conceito de nepotismo. O próprio conceito de nepotismo, que pressupõe que alguém nomeie, que alguém do jurídico, alguém do legislativo, alguém do executivo nomeie um parente, e alguém das entidades públicas diretas, da administração pública diretas e indiretas, nomeie alguém de seu parentesco para determinado cargo. Aonde está isso nesse concurso? Porque aqui nós estamos tratando de um processo seletivo, uma espécie de concurso. Não vejo como, neste caso concreto, o Ministério Público, pelo menos pelo pouco que se conhece de direito e pelo que se espera que o tribunal vá aplicar as normas básicas do direito de maneira fundamental, de maneira básica, de maneira, no caso concreto, correta, não vejo como o Ministério Público possa conseguir, desta maneira, vencer esta lide, vencer este caso, né? Este caso brevemente estará no tribunal e nós nos encontraremos quando este assunto for discutido no tribunal. Nós nos encontraremos em um próximo vídeo para que possamos discutir a posição do tribunal sobre este caso, né? Aqui eu
infelizmente não posso declinar qual é o sindicato e nem mais trata-se mas o Ministério Público, né, é evidente que trata-se do Ministério Público do Trabalho, né? Então eu encerro o vídeo aqui agradecendo a todos, né? E que vocês todos aguardem o desfecho desse processo, né? Aqueles que se interessam por direito, aqueles que tiveram interesse por esta causa, pelos parâmetros e pelo desenho, né? Que é um desenho muito próprio, um desenho muito estranho do ponto de vista processual, do ponto de vista material, de diversos pontos de vistas, um processo muito estranho, que eu espero que se resolva da melhor forma possível. É claro que espero que se resolva da maneira que o direito básico estabelece, né? Muito obrigado a todos e até a próxima vez.